2. As festas. O que o Novo Testamento fala sobre essas festas de forma geral? Leia Colossenses 2, de 16 a 17. Elas libertam a igreja do legalismo. As festas são destinadas a serem sinais proféticos, tipos e exemplos. Veja 1 Coríntios 10, 11. Apesar de existirem muitos comentários sobre o que existem nas Escrituras, tenha em mente que o Novo Testamento é o único comentário sobre o Antigo Testamento que é divinamente inspirado. Ao mesmo tempo em que Deus entregou as festas para a nação de Israel e lida com ela diferentemente das outras nações, ele deu essas mesmas festas para todos os cristãos. Deus não faz distinção em seu tratamento com pessoas individualmente, seja judeu ou gentio. Não existe diferença ou distinção quando o assunto é o pecado. Leia Romanos 3, de 9 a 23. Também não existe nenhuma diferença para ninguém quando se refere à salvação. Leia Romanos 10, de 12 a 13. O que são essas festas? Em Levítico 23, a palavra festa, no comentário Strong, é Chag. Enquanto a palavra é traduzida para regozijo, o dia da expiação é, na verdade, um dia de jejum. Comer não é o propósito, mas sim estarem o tempo inteiro regozijando. A palavra significa um regozijo, um festival, um sacrifício ou um tempo de solenidade. A raiz da palavra transmite a ideia de mover-se em círculo, como numa dança, uma procissão sagrada ou uma celebração de um dia solene. A melhor leitura pode ser a de Deus chamando de minhas solenidades, em Isaías 33, 20. As festas são compromissos estabelecidos por Deus. Elas devem ser observadas em honra ao seu nome. As festas não eram celebradas apenas pelos sacerdotes, assim como muitas outras ordenanças, mas por todo o povo. Esses compromissos com o povo de sua aliança são denominados convocações. O dicionário Webster, de 1828, define convocação como o ato de chamar ou reunir por convocação. A primeiríssima festa é, na verdade, o Shabá. A palavra Shabá vem da raiz que significa desistir, cessar ou descansar. A celebração do Shabá significa que servimos a Deus da criação. O Shabá é o rei ou a alma judaica. Um dia designado por Deus para o descanso e a adoração. O Shabá e a circuncisão são as marcas de identificação do judaísmo. É o 7º dia da semana e comemora a interrupção da obra de Deus no final da semana da criação. Veja Êxodo 20, de 8 a 11. O Shabá é o dia de descanso e de comunhão com Deus. Veja Deuteronômio 5, de 13 a 14. O Shabá é um sinal do pacto entre Deus e o homem. Veja Êxodo 31, 13. O Shabá é um sinal que lembra da nossa redenção. Veja Deuteronômio 5, 15. O Shabá é um período não de parar com o trabalho, mas de mudar o foco do material para o espiritual. Veja Isaías 58, 13 a 14. A observância do Senhor é considerado igual, em termos de valor, a todos os demais mandamentos encontrados na Bíblia. Veja Êxodo 31, 16. Somente aqueles envolvidos no serviço de adoração do templo eram liberados da exigência do descanso, do Shabá. É a única convocação santa que não exige oferta pelos pecados. O salmo tradicionalmente cantado no Shabá é o 92, que é um salmo messiânico. O Shabá é mais mencionado do que qualquer outra festa na Bíblia. Jesus realizou muitos de seus milagres, curas e pregações exatamente no Shabá, frequentemente quebrando, reescrevendo e observando a lei. Existem 39 categorias de atividades que não podem ser realizadas no Shabá. Essas categorias são chamadas abot, ou pais. Cada abot é subdividida em 39 classes chamadas toledot, ou descendência / prole. Isso perfaz um total de 1.521 atividades proibidas. O escritor judeu Achad Ha'am, pseudônimo de Asher Ginsburg, 1856 a 1927, fez essa observação. Muito mais do que os judeus manterem o Shabá, é o Shabá que mantém os judeus.
A manutenção do Shabá é a única observância ritual instituída nos 10 mandamentos. O dia do Shabá é chamado de Shabbat Hamalka, o Shabá Rei. Cada um dos outros dias de festas tem seu próprio Shabá especial associado a eles. Cada dia de festa é considerado um Shabá. É necessário citar a diferença entre a celebração do Shabá e do domingo, o dia do Senhor. O Shabá é o 7º dia da semana e comemora o término da criação. O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição e significa a redenção completa. Leia Mateus 28, 1-8 e João 20, 19. Jesus se reuniu com seus discípulos uma semana depois da ressurreição, no domingo. João 20, 19. O Shabá é o sinal da aliança entre Deus e Israel. Veja Êxodo 31, 13. O domingo é o primeiro dia da semana e significa a comunhão da igreja e seu Senhor. O apóstolo Paulo enfatizou a frequência dos crentes nas reuniões de domingo. Leia Atos 27. Paulo recomendou que as ofertas da igreja deveriam ser recolhidas no domingo. 1 Coríntios 16, 1-2. Com toda certeza, as igrejas estavam se reunindo no domingo para que isso pudesse acontecer. A obediência da observação do Shabá era ordenada por lei, e o não cumprimento dessa lei era punido com a morte. Êxodo 31, 14. A celebração feita pelos cristãos no domingo é algo voluntário, sem nenhum tipo de mandamento, e é um dia para testemunhar e servir ao Senhor. O quarto mandamento é a observância do Shabá. O quarto mandamento, a observância do Shabá, não é mencionado no Novo Testamento, enquanto todos os outros 9 são. O Shabá é uma parte essencial do pacto das obras. O domingo representa o pacto da graça. O Shabá é um dia de coroação da semana de trabalho e uma recompensa ao homem pelos seus esforços. A observação do Shabá, no entanto, não foi imposta aos gentios pelos líderes da igreja judaica. Atos 15, 1-29. O dia do Senhor enfatiza o que Deus fez por nós através da obra de Jesus. Essas diferenças colocaram os cristãos judeus primitivos num dilema. Eles continuaram a adorar no templo, mas as diferenças entre o judaísmo e o cristianismo terminaram por afastá-los desse lugar e mais tarde de seus familiares. Atos 2, 46. A gota d'água que acabou por afastar de vez os judeus cristãos do templo e das sinagogas foi uma nova oração, ou, entre aspas, bênção adicionada na liturgia diária chamada Amidá. A Amidá, entre parênteses, Tefilá Ha-Amidá, que significa oração em pé, fecha parênteses, também chamada de Shmonem Esrei, entre parênteses, 18, o número de bênçãos originais, fecha parênteses, é a oração principal na liturgia judaica. Essa oração pode ser encontrada no Sidur, o tradicional livro de orações dos judeus. Os judeus religiosos recitam a Amidá nas 3 reuniões de oração num típico dia de semana, pela manhã, à tarde e à noite. Uma Amidá abreviada é também o centro do culto Musaf, entre parênteses, adicional, que é recitado nos festivais judaicos Shabbat, Rosh Chodesh, depois da leitura da Torá. Uma Amidá normal consiste de 19 bênçãos, apesar de que a original continha 18. A linguagem da Amidá, aparentemente, é datada do período mishnaico, antes e depois da destruição do templo, 70 d.C. O Talmud indica que, quando o rabino Gamaliel II decidiu reorganizar os cultos públicos e também regularizar as reuniões familiares, ele nomeou Samuel Hakatan para adicionar mais um parágrafo com uma maldição contra os traidores e os heréticos, que foi acrescentado como a 12ª oração em uma sequência moderna, totalizando em 19 o número de orações. Essa bênção era chamada de Birkat Haminim, a bênção dos facciosos, que era, na verdade, um instrumento muito ofensivo designado para afastar os cristãos de uma vez por todas. Diz ela, entre aspas, e que não haja nenhuma esperança para os apóstatas, e o domínio e a arrogância, provavelmente citando Roma, sejam desarraigados rapidamente em nossos dias, que os nazarenos, entre parênteses, judeus cristãos, e os sectários pereçam de uma vez, que eles sejam riscados do livro da vida e que não sejam escritos juntos com os justos. Bendito sejas tu, Adonai, que humilha o arrogante. Fecha aspas.
Não existe menção alguma de adoração no Shabá no credo do primeiro concílio de Jerusalém. Atos 15, 24, 28 a 29 e Atos 20, 7. Ignácio, de 30 a 110 d.C., bispo de Antioquia, discípulo do apóstolo João, escreveu em 107, abre aspas, aqueles que andavam nas antigas práticas alcançaram agora uma novidade de esperança. Não mais observam os Shabats, mas moldam suas vidas após o dia do Senhor, no qual nossas vidas surgiram através dele, e que possamos ser encontrados como discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. E depois da observância do Shabat, que cada amigo de Cristo mantenha o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Se alguém pregar a obediência da lei judaica a você, não dê ouvidos. Fecha aspas. Justino Marte escreveu em 135 d.C., abre aspas, o domingo é um dia no qual todos nós realizamos uma assembleia comum, porque esse é o primeiro dia no qual o Senhor forjou uma mudança das trevas. Uma mudança nas trevas. Da matéria, fez o mundo, e Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia, ressurgiu dentre os mortos. E no dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades e nos campos se reúnem num só lugar, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos enquanto o tempo permite. Fecha aspas. Manter o dia do Senhor dedicado à adoração divina e ao testemunho é algo piedoso, saudável e totalmente louvável. Fazendo tal coisa, restaura-se o corpo e vivifica-se o espírito. No entanto, a nossa salvação não está estabelecida na observância de algum dia em particular. Nossa salvação está estabelecida única e exclusivamente e intransigentemente na obra completa realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A Igreja não é ordenada a obedecer ou manter um dia especial ou particular para adoração. Veja Romanos 14, 5, 7, 1 Coríntios 9, 20, 2 Coríntios 3, 6, Colossenses 2, 14, 17, Gálatas 3, 1, 4, 9 a 11, capítulos 5 e 1 e Hebreus 4, de 9 a 11. Cada uma dessas 7 festas principais representa um chamado específico de Deus para o encontro com o seu povo em determinadas épocas estabelecidas. Atender essas convocações de Deus é festejar com Ele. Quando essas festas são celebradas sem a presença do Senhor, elas se tornam aquilo que João descreveu em João 6,4 como sendo simplesmente festas dos judeus. Nós lemos em Levítico 23 que as 7 festas principais são Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos. As festas da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos são chamadas festas dos peregrinos. Cada festa, convocação ou tempo determinado comemora um evento específico do passado e também pode prever um evento específico no futuro. Por exemplo, a Páscoa comemora o livramento do anjo da morte que matou o primogênito de cada família e de todo o gado do Egito, para quem não teve sangue no sacrifício aspergido sobre os umbrais e na verga das portas. Esse sangue veio de um cordeiro sacrificial. Essa comemoração também profetizou a oferta do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário.